Bem-vindos a mais uma aula, continuando aqui o reino protista, né? Aula passada a gente falou um pouquinho sobre os protozoários e agora a gente vai fechar falando sobre as algas. Bora lá ver? Então, pessoal, só relembrando um pouquinho a diferença entre protozoários e algas, né? Ambos são eucariontes, né? Ou seja, eles possuem carioteca em suas células. A diferença é que os protozoários são heterotróficos. E agora a gente vai falar das algas que são autotróficas, né? Os protozoários, eles são unicelulares e as algas, elas são uni- ou pluricelulares ou multicelulares. Então, quais são as características? Já falamos, são autotróficas, ou seja, elas fazem fotossíntese. Então, pelo fato delas fazerem fotossíntese, elas têm a presença de cloroplasto em suas células, têm a presença de parede celular, né? Como, por exemplo, os vegetais têm a parede vegetal, né, a parede celular, e as algas também terão essa parede celular. Em relação ao habitat, ele sempre será um ambiente úmido, tá, pessoal? Pode ser marinho, elas podem viver no mar, como elas podem viver em água doce, ou quando elas estiverem em terra firme, sempre será em superfícies úmidas, tá? Nunca secas. Como eu falei, elas podem ser uni- ou pluricelulares. E quando pluricelulares, podem ter uma estrutura muito parecida com, por exemplo, plantas, tá? Lembrar mesmo a estrutura do caule, folha, planta, tá? E elas vão formar o fitoplâncton, que na verdade é o primeiro degrau na nossa escada trófica, né? São os produtores, é aqueles que vão fazer o fotossíntese e vão ser a base da cadeia alimentar para outros animais que vão se alimentar dele. Como nos protozoários, né? Lembrando que o reino é um grande grupo que é dividido por vários filos, então a gente tem aqui também os filos das algas, né? São vários filos que se compõem as algas, e o primeiro que a gente vai chamar é o clorófita, também chamado de algas verdes ou clorofícia. E tem muito a ver com a cor da alga, tá, pessoal? Então, clorófita ou clorofícia são consideradas algas verdes. Então, temos aqui algas unicelulares, né? Então, você pode ver uma única célula. E também temos algas pluricelulares, que aqui a gente pode dar uma olhada aqui numa alga que é pluricelular, a alga verde, tá? E também, ela também se encontra associadas a outros seres vivos, como no caso do líquen, que é uma associação mutualística entre algas e fungos. Então, essas algas encontradas no líquens também pertencem ao filo das clorófitas. Depois nós temos as feófitas ou feofícies, que são as algas marrons. Elas sempre serão pluricelulares, geralmente elas são bem grandes, né? Então, tem umas imensas, e elas sempre serão marinhas. E elas são consideradas feófitas, esse nome de algas marrons ou algas pardas, porque elas liberam a fucoxantina, que faz com que ela tenha essa coloração. Depois temos outro filo que são das algas vermelhas, que a gente chama de rodófitas ou rodofícias. Elas sempre também serão pluricelulares e são encontradas tanto em água doce, salgada ou superfícies úmidas. E uma das características dela, que na parede celular delas tem carbonato de cálcio. Isso faz com que elas sejam um pouquinho mais durinhas. E essa coloração vermelha delas é devido ao fato da presença de uma substância que a gente chama de fucoeritrina, que dá essa coloração vermelha. Talvez uma das mais lindas das algas, Bacillariophyta ou as diastomáceas. Quando a gente olha no microscópio, elas parecem vários vidrinhos quebrados. Elas são unicelulares e elas são marinhas, principalmente de água fria, gelada. E elas são recobertas por uma carapaça que a gente chama de frústula. Elas são constituídas de óxido de silício e por isso que elas têm esse formato meio petrificado. Depois temos os filos da Euglenófita ou euglenoides. E elas, na verdade, elas são muito curiosas, porque não se sabia ao certo aonde colocá-las, ou nas algas ou nos protozoários. Por quê? Elas são livre-nadantes, são unicelulares, né? São de água doce, mas elas não possuem parede celular e elas têm uma nutrição autotrófica e heterotrófica, ou seja, elas podem produzir o seu próprio alimento, mas também elas podem adquirir o alimento de fora. Então, elas são como se fossem um híbrido entre alga
e protozoário. Temos também o grupo dos dinoflagelados, também chamado de dinófita ou pirrófita. Elas são unicelulares, elas são livre-nadantes, geralmente elas ficam à mercê das marés, e elas são muito lindas porque elas podem liberar uma luz fluorescente. Então, muitas vezes na praia, com a presença delas, você também consegue visualizar. Mas, em grande quantidade, algumas espécies dessa dinófita ou pirrófita, elas podem liberar toxina, o que faz com que a gente chame de maré vermelha. E o nosso último grupo são das carofícias, ou acarófita, que são pluricelulares, você consegue visualizar, um exemplo é do gênero Nitella, elas são de água doce, né? E elas acumulam carbonato de cálcio, tá? E elas são muito parecidas com os musgos. Em relação à reprodução, pessoal, assim como os protozoários, as algas também podem ter reprodução assexuada e sexuada. A assexuada, ela pode ser divisão binária ou cisciparidade, que a gente já visualizou um pouco o que acontece nos protozoários, zoosporia, e na sexuada pode ser ou por conjugação ou por alternância de gerações. Então, pessoal, a divisão binária acontece principalmente nas algas unicelulares, tá? Então, aqui é um caso da Euglena viridis, né? Então, é mais ou menos o que vocês já viram, né? Você tem uma célula, né? Essa célula, ela duplica o seu núcleo, e aí você tem ali a citocinese dividindo o citoplasma, formando duas células idênticas à célula inicial. Na reprodução assexuada, também temos a zoosporia. O que seria a zoosporia? Você tem uma alga, essa alga produz esporos, tá? Que seria o quê? Células diploides idênticas, com o mesmo DNA da alga, só que ele tem flagelos justamente para conseguir nadar. E aí essa célula, ela se fixa em algum lugar e aí ela se transforma numa nova alga geneticamente igual à anterior. No caso da conjugação, já é uma reprodução sexuada, né? Você tem dois indivíduos haploides, e aí forma como se fosse um peeling, né? Unindo esses dois indivíduos. E aí o material genético desses dois indivíduos, ele se mistura, formando um zigoto diploide, que é a união desses dois materiais genéticos, né? Esse zigoto diploide, ele sofre meiose, e aí, sofrendo meiose, essa célula haploide acaba formando uma nova alga. E por último, a gente tem na reprodução sexuada também o que a gente chama de alternância de gerações. Por que o nome é alternância de gerações? Porque tem uma geração que ele é diploide, 2N, ou seja, duas cópias do mesmo material genético, e uma fase que ele é haploide, ou seja, uma cópia do material genético, tá? Então, quando ele é diploide, ou seja, 2N, ele é chamado de esporófito. Por que esporófito? Porque ele produz esporos, tá? Então, através da meiose, né, o diploide, ele vira haploide e libera esses esporos, tudo bem? Esses esporos, eles germinam e aí se transformam em gametófitos. Esses gametófitos, eles produzem gametas, tá? Então, esses gametas se unem através de um processo de fecundação, tá? Dentro da água, não é uma fecundação interna, é uma fecundação externa, se transformando num zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai formar um novo esporófito. Não posso acabar a aula falando aqui sobre a importância das algas, né? Geralmente, quando a gente fala do pulmão do mundo, a gente pensa nas plantas, mas na verdade, o pulmão do mundo são as algas. Graças à sua fotossíntese, né? O oxigênio ele é restabelecido, né? Além disso, eles são produtores que servem da base da cadeia alimentar para vários outros organismos, né? Os consumidores primários acabam comendo essas algas, os consumidores secundários acabam comendo os consumidores primários, até chegar ao topo da cadeia. Fora isso, as algas também são utilizadas na indústria, né? Então, por exemplo, quando
Quando a gente toma remédio, as cápsulas, muitas vezes, essas cápsulas são confeccionadas através de produtos produzidos por algas, né? Na microbiologia, quando nós estudamos bactérias, fungos, o meio de cultura onde as bactérias crescem, ele só consegue ficar sólido graças à agarose, que também é uma substância produzida por alga. E fora na alimentação, né? Quem nunca gostou de um sushi, né? Que atire a primeira pedra, afinal, aquele preto, na verdade, são algas. Então, ele é muito utilizado na indústria, tanto na alimentar, quanto na médica e etc. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E a próxima aula vai ser Reino Fungi. Até lá!